Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvados sejam Jesus, Maria e José, para sempre sejam louvados. Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é segunda-feira. Eu desejo a você todo o bem. Eu desejo a você a paz do Senhor. Eu desejo que a sua segunda-feira seja muito abençoada por Deus e que você possa estar bem aberto, bem aberta a tudo aquilo que Deus reservou para você neste santo dia. Que Deus possa fortalecer você e que você comece então essa semana de trabalho com disposição, com coragem. Que Deus fortaleça seu coração para as dores da vida, para as dificuldades que você tiver que enfrentar. Que o seu dia seja um dia de luz, exatamente porque cheio de Deus. Muito bem, vamos refletir sobre o Santo Evangelho para que nossa alma seja alimentada e para que tenhamos a luz necessária para este santo dia. Meus irmãos, nós estamos aqui no momento que vem depois que Jesus soube que Herodes tinha mandado matar João Batista. No Evangelho de sábado, nós vimos que Herodíades pediu a cabeça de João Batista num prato. Pois bem, então Jesus foi avisado que João Batista havia sido degolado na prisão. Quando Jesus soube desse triste momento, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Podemos imaginar o quanto Jesus sentiu por isso, o quanto isso deve ter entristecido o coração do Senhor, tanto que ele procurou um lugar afastado, um lugar deserto, certamente para se encontrar com o Pai, certamente para poder ver com os olhos do Pai tudo o que tinha acontecido. Óbvio que nosso Senhor sabia muito bem que a glória de João Batista estava apenas começando. O olhar de Jesus para esse acontecimento talvez seja bem diferente do seu e do meu. Certamente é bem diferente do seu e do meu. Mas isso não quer dizer que Jesus não tenha ficado abalado com aquilo que fizeram com o profeta. Pois bem, então Jesus parte para esse lugar afastado. Só que quando ele chega, o que é que acontece? O povo, as multidões, sabendo que ele tinha se retirado, seguiram Jesus. E quando nosso Senhor saiu da barca, já havia diante dele uma grande multidão. Nosso Senhor se encheu de compaixão. E ao invés de permanecer no seu intento de ficar sozinho apenas com os apóstolos, Jesus teve que abrir mão do seu desejo e foi então cuidar daqueles que estavam diante dele. Havia muita gente doente e diz o Santo Evangelho, Jesus então começou a curá-los. Que coisa bela da parte de Jesus. Vejam como o amor nos coloca para fora de nós mesmos. Jesus queria descansar, queria ficar sozinho. Nós também muitas vezes queremos descansar, queremos ficar sozinhos e de repente Deus coloca diante de nós alguém, alguma situação. E aí, por amor a Deus, abrimos mão desse desejo, até lícito, até justo, para podermos assim fazer aquilo que Deus nos pede, para podermos olhar para o irmão,
socorrer o irmão, dar ombro ao irmão. Foi assim que Jesus agiu e certamente é assim que Ele quer que também façamos, porque isso é próprio de quem ama. Ora, depois que nosso Senhor os curou, depois que nosso Senhor falou para eles, depois que nosso Senhor se fez um no meio deles, Jesus percebeu que o dia terminava e a hora já estava bem adiantada. Os apóstolos também perceberam isso e foram até Jesus e disseram para Jesus: esse lugar é muito deserto, Senhor, e como a hora está muito adiantada, é melhor o Senhor despedir as multidões, para que eles possam ir para os povoados e possam comprar comida. Jesus escutou aquilo e disse: Não, eles não precisam ir embora. Eu não quero que eles vão embora. Vocês podem providenciar alimento para eles. Vocês mesmos podem dar aquilo que eles precisam, a comida que eles precisam, o pão que eles precisam. Eu até posso imaginar a cara dos apóstolos olhando para Jesus e dizendo, ou pensando no primeiro momento: como é que nós vamos alimentar uma multidão dessa? Onde é que nós vamos encontrar pão para esse povo todinho? Como? O que é que Jesus está dizendo? Podem ter pensado isso certamente. Obviamente. Então, depois de terem pensado e depois de terem olhado um pouco para a situação, certamente devem ter andado por ali, sondaram para ver o que o povo tinha para comer e disseram para Jesus: nós só temos aqui, na verdade, 5 pães e 2 peixes. Saímos por aí, observamos tudo, perguntamos a todos, ninguém tem mais comida e só temos mesmo 5 pães e 2 peixes. Então Jesus disse: pronto, eu precisava exatamente disso daí, da generosidade e do amor de alguém. Esse alguém que tinha 5 pães e 2 peixes, colocou o que tinha diante de Jesus. Vejam mesmo, amados, amadas. Há momentos na vida que Deus só precisa que você coloque diante dele os seus 5 pães e 2 peixes. Há momentos que Deus só quer que você coloque os 5 pães e 2 peixes. Ele fará tudo aquilo que for preciso, mas você tem que colocar os seus 5 pães e os 2 peixes. Significa dizer que você saiu de você mesmo, que você deu o melhor de si, que você deu tudo que tinha. Quando Deus olha para mim e para você, e Ele então compreende que nós estamos livres e que nós colocamos tudo que nós tínhamos e que não ficou nada guardado, que nós nos jogamos nele com confiança, depositamos nele nossa confiança. Quando Jesus percebe que há em nós sincera confiança e por isso a gente colocou os 5 pães e os 2 peixes, então Deus faz tudo aquilo que Ele pode e quer fazer. Alguém colocou e Jesus então fez o milagre acontecer. Pediu para que todos se sentassem na grama e aí Ele pegou os 5 pães e os 2 peixes, Ele ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção e aí em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. E os discípulos saíram distribuindo às multidões. Olha, todos ficaram satisfeitos, comeram satisfeitos. E diz o Santo Evangelho que dos pedaços que sobraram,
de pães, eles recolheram 12 cestos cheios. Imagine aí. E era grande a multidão, porque o santo evangelista São Mateus faz questão de dizer que os que tinham comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Quanta coisa bonita nós encontramos aqui. Jesus que se ocupa conosco, Jesus que não nos deixa sozinhos, Jesus que se preocupa até com as nossas necessidades materiais, Jesus que quer nos ver crescendo no amor, Jesus que quer ver nossa generosidade, Jesus que empurra os apóstolos para que eles tomem também decisão, para que eles saiam deles, para que eles não fiquem diante da dificuldade, apenas vendo as dificuldades, mas que eles confiem, eles busquem caminhos. Há muita coisa importante dentro deste santo evangelho de hoje. Mas o que mais me chama a atenção é exatamente isso daqui. Que Deus pode fazer muita coisa com os nossos 5 pães e 2 peixes. Que Deus pode fazer muito se a gente se colocar, se a gente confiar, se a gente entregar mesmo para Ele de verdade os 5 pães e os 2 peixes. Eu compreendo que qualquer milagre pode se realizar na nossa vida quando Deus olha para nós e Ele vê a nossa generosidade, o nosso amor. Eu louvo a Deus por essa pessoa que colocou aí os 5 pães e os 2 peixes. Essa pessoa deu tudo que tinha, tudo que tinha. E Jesus hoje vem nos convidar, Jesus hoje vem nos dizer que também nós, se quisermos ver os milagres de Deus em nossa vida, nós devemos colocar diante dele nossos 5 pães e 2 peixes. Que tal, amados, amadas, que tal hoje nós colocarmos diante de Deus tudo o que temos? Que tal confiarmos em Deus? Que tal não medirmos esforços? Lembre-se sempre disto. Deus quer ver a sua generosidade, sua abertura, sua confiança. Então, não negue nada para Deus, não seja mesquinho, não seja mesquinha. Não negue nada para Deus, dê tudinho. E você verá o que é que Deus pode fazer na sua vida. Você verá. Que Deus nos ajude. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, intercedei por nós e valei-nos no combate. Amém.